imagina entrar numa torre mágica porque seu maior sonho sempre foi se tornar um grande mago. Mas logo na chegada, te dizem que você não tem nenhum talento. Mesmo assim, você não desiste. Aceita o único cargo que te oferecem, o de faxineiro. No meio da poeira e dos feitiços, você descobre que tem uma mente brilhante e acaba resolvendo uma pesquisa que nenhum mago conseguiu desvendar. Mas ao invés de reconhecimento, o mestre da torre rouba sua descoberta, te transforma numa cobaia e ainda obriga você a usar o próprio corpo em experimentos cruéis. Essa é a história de Verdun, o garoto que foi pisado por todos, mas criou a teoria que desafia o céu. E assim começa o Mago Gênio, o destruidor de limites. O nome do nosso prota é Verdun. Quando criança, perdeu seus pais, e junto deles boa parte da infância, mas nunca deixou o sonho dele de lado. Com 7 anos, foi até a Torre Mágica, fazer o teste de compatibilidade com mana, e tirou o rank 1. Isso é baixíssimo. Significa que ele nunca ia se tornar um mago. Para qualquer um, isso era o fim, mas ele decidiu continuar, nem que fosse limpando o chão. Enquanto os magos se achavam, ele ficava de canto, tendo os grimórios por conta própria. E à noite, sumia com os livros da biblioteca, e mergulhava neles até o amanhecer. Mesmo sem magia, queria ser alguém. Um pesquisador, na verdade. O tempo passou, e no final ele conseguiu. Virou um dos investigadores mais respeitados da torre. Mas calma aí. Sem querer, ele acabou desvendando uma das teorias mais insanas que existe. Quando ele mostrou para o seu mentor, o cara ficou em choque. Foram anos tentando entender aquilo, e vários magos quebraram a cabeça sem sucesso. E agora, bem na frente dele, tava um moleque que finalmente conseguiu. Na cabeça do mentor, não havia dúvida. O prota era um gênio, e se o mestre da torre visse aquilo, com certeza iria reconhecer seu talento. Verdun até agradeceu o elogio e disse que queria mostrar para ele primeiro, antes de levar pro mestre. Mas foi aí que tudo desandou. Na mesma hora, o olhar do mentor mudou, frio, sério e ameaçador. Ele perguntou de novo se havia mostrado isso para mais alguém. Verdun respondeu que não, e com isso assinou sua sentença. Aquele cara que ele confiava há anos, o mesmo que foi o primeiro a reconhecer seus esforços, naquela noite roubou toda a pesquisa e apresentou pro mestre da torre como se fosse obra dele. Quando o prota descobriu, foi direto falar com o mestre, explicou tudo, que tinha passado noites sem dormir, quebrado a cabeça em cima da teoria e que pretendia entregar a pesquisa justamente naquele dia. O mestre ouviu com atenção. Como era um dos magos mais respeitados da geração, parecia realmente interessado. Disse que estava impressionado, nem imaginava que havia um talento tão raro entre os pesquisadores. Se aproximou devagar, colocou a mão no ombro do prota e com um olhar firme, quase ameaçador, convidou ele para ir até o laboratório. Disse que lá encontrariam a solução juntos, mas aquele momento foi só o começo de anos de tortura. O mestre da torre deu a ordem. Verdun deveria ser trancado e usado como cobaia em experimentos. De dia, ele continuava sendo faxineiro da torre, mas à noite, ele era tratado como um rato de laboratório. Começaram a injetar todo tipo de drogas nas veias dele, só para observar como o corpo reagiria. Testaram círculos mágicos novos e até obrigavam ele a tomar veneno. Tudo isso para poder observar quais seriam as reações que rolavam no corpo dele. E assim, passaram 7 anos. Agora, nessa noite, mais um experimento estava em andamento. Verdun tá acorrentado no centro de um círculo mágico. Cargas de energia atravessam o corpo inteiro dele, fazendo ele gritar de dor, mas ninguém escuta. Lá na profundeza da torre, os gritos somem no vazio. Em volta dele, vários magos observam friamente tudo o que está acontecendo. Mesmo cuspindo sangue, para eles não parecia fazer a menor diferença. Só assistem, anotando cada resposta do corpo dele. O mestre, sem paciência, resmunga que já se cansou dos gritos e que quer ver os resultados amanhã cedo. O prota, por dentro, pensa que nunca imaginou viver esse pesadelo, justamente na torre mágica que ele tanto sonhou em entrar. Um dos magos se aproxima, puxa o cabelo dele com força, pergunta como ele se sente. Apesar de todo mundo sempre ter elogiado sua inteligência, nada disso serviu para impedir o que aconteceu. Agora ele é só um experimento ambulante, e o mago começa a rir. Ele confessa que ficava irritado com todo mundo falando dele, já que ele era visto como um gênio entre os magos. O prota, por outro lado, estava tão destruído que mal conseguia abrir a boca. Um deles comenta que o experimento talvez tenha sido um fracasso. Afinal, como Verdun tem pouca mana, o círculo mágico quase não surte efeito. Mesmo assim, dizem que ela é uma cobaia maravilhosa, e todos caem na risada. No meio daquele sofrimento, o prota só conseguia pensar: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Mas, de repente, alguma coisa dentro dele mudou. Ele cerrou os dentes com força e soltou um grito com raiva. Os magos pararam por um segundo, e um deles, com ar de superior, manda ele repetir mais alto. Foi aí que o prota explodiu. Gritou xingando todos eles, chamando de inúteis. Disse que só tinham coragem porque estavam se aproveitando de um fraco e preso. Mas, cara, essa atitude não acaba bem, e logo ele é trancado num calabouço. E ainda ouviu que, pela recompensa pela ousadia, no dia seguinte iriam aumentar a intensidade dos círculos mágicos. Sem força para se mexer, o prota fica ali, jogado naquela cela escura por horas. Quando finalmente começou a recuperar a consciência, a primeira coisa que passou pela sua cabeça foi: como eu posso sair daqui? Logo vieram
vieram as lembranças, a infância no orfanato, quando brincava com sua melhor amiga. Ele se lembra com entusiasmo de quando começou a trabalhar na Torre Mágica, ainda cheio de esperanças, acreditando que podia conquistar alguma coisa na vida. Se ao menos tivesse um potencial de crescimento um pouco maior, talvez tudo tivesse sido diferente. E ali ele imaginou um futuro que nunca ia acontecer, mas logo a realidade o puxa de volta. Ao perceber que nunca conseguiria escapar dali, começou a chorar. Afundado em desespero, ele começa a ouvir vozes dentro de sua cabeça. Embora ele ache isso normal, a situação está cada vez mais pesada. Depois de cada experimento, Verdon já estava acostumado com a dor, mas dessa vez algo diferente aconteceu. De repente, pela porta, começa a entrar uma quantidade absurda de formigas, e essas pequenas criaturas começam a se unir, até tomar uma forma. E aí ele ouve uma voz, mas agora vinha das formigas. Eles diziam que aquilo ainda não tinha acabado, que ele só precisava aguentar um pouco mais, porque no momento em que estivesse no fundo do poço, cara a cara com a morte, ele iria renascer. E quando isso acontecesse, nunca mais seria pisado por ninguém, e logo superaria todos os seus limites. Aquelas palavras reacenderam algo dentro dele, esperança. Mas junto com ela, veio outra coisa, a sede por vingança. O Prota passou 7 anos sendo escravizado, mas todas as noites, trancado naquela cela, ele não ficava parado. Estava desenvolvendo uma teoria, a teoria da reconstrução corporal. Deu a ela um nome, a teoria de desafiar os céus. Basicamente consiste em destruir o corpo e reformá-lo num instante, liberando assim todo o potencial que ele poderia ter tido. E agora, no momento que finalmente aceitou a morte, ele teve a visão necessária para completar a teoria. O chão da cela dele já estava coberta por runas, e mesmo com a quantidade mínima de mana que conseguia controlar, começou a gravar os símbolos no próprio corpo. Finalmente, estava pronto. No dia seguinte, vieram buscá-lo como sempre, mas antes de tudo, obrigaram ele a se limpar. Afinal, nem todos os magos da torre sabiam como ele estava sendo usado. O mesmo mago que quase matou ele na noite anterior apareceu. Disse que Vernon deveria começar a limpar os laboratórios, mas ao ver que ele não respondeu, disse que ele está sendo um tremendo patético por se queixar só de um pouco de dor. E ainda completou, dizendo para não ficar enrolando. O festival estava chegando e tinha muitas coisas para fazer. Verdon foi levado até o laboratório e começou a limpar como sempre, mas no meio dos pensamentos, ouviu alguém chamando seu nome. Quando se virou, era ela, sua amiga de infância. Seu nome era Ovili, mas irei chamar de Lee, a garota que cresceu com o Prota no orfanato. Mas diferente dele, quando os dois chegaram na torre, ela foi reconhecida como um talento raro, um verdadeiro gênio. Verdon pergunta o que ela está fazendo ali. Ela se aproxima e responde que veio se despedir de um velho amigo. Na hora, ele se lembra, Lee estava de partida. Ia na cidade mágica mais importante do Império, um privilégio reservado só para os grandes talentos da torre. Com um sorriso sincero, ele a parabeniza e deseja que tudo dê certo na nova jornada. Mas ela, com um olhar sério, diz que sua proposta ainda está de pé. Convida ele para ir junto com ela. Diz que se ele for, nunca mais vai precisar aguentar aqueles magos arrogantes. E talvez, juntos, eles descubram novas formas de estudar a magia. E assim, ele realizaria seu sonho. Mas havia mais. Com o rosto levemente corado, ela diz que também queria alguém para conversar o tempo todo. Nesse momento, o Prota interrompe, diz que vai ficar e que vai escrever cartas toda semana. Sem conseguir convencê-lo, Lee decide partir. Ela não sabia a verdade, não fazia ideia dos abusos que ele havia sofrendo dentro da torre. E mais do que isso, Verdon não queria que ela se envolvesse com o que estava prestes a acontecer, porque uma vez por ano acontece o grande festival mágico, um evento de nível mundial que comemora a fundação da primeira torre mágica. Esse dia, os magos de alto escalão viajam para a cidade e fazem demonstrações públicas de magia. A torre quase fica vazia, só restam os de patentes mais baixa, e é nesse momento que o plano do Prota vai começar. Os dias se passam e o festival finalmente começa. Verdon entra na sala do administrador. O homem com um tom arrogante pergunta o que ele está fazendo ali. O Prota responde tranquilo que o mestre pediu para ele limpar o depósito de tesouro. O administrador não gosta nem um pouco, disse que não havia nenhuma limpeza programada ali, mas vindo de alguém tão inútil quanto Verdon, já esperava esse tipo de confusão. Ele ainda faz questão de avisar, nem pense em quebrar alguma coisa lá dentro. O Prota entra na sala. Agora que conseguia controlar um pouco mais a sua mana, ativou um artefato que bloqueava o som do ambiente. Feito isso, começou a descer, até o andar mais fundo daquele lugar. Ali, guardado como um tesouro, estava um artefato extremamente valioso, o Segundo Círculo. Esse item foi criado pelo próprio mestre da torre, a um custo absurdo, e tinha duas funções principais. Permitia um mago lançar 3 feitiços ao mesmo tempo, e ainda despertava, temporariamente, o talento oculto de quem o usasse. Mas havia um problema. O artefato era protegido por um poderoso encantamento de nível 7, criado pessoalmente pelo mestre. Só que o Prota passou os últimos 7 anos estudando esse feitiço. Cada símbolo, cada falha, cada brecha. Ele estendeu a mão, e assim que tocou na barreira, foi envolvido por uma descarga mágica. Mas ele não recuou. Hoje iria destruir o feitiço que o mestre tanto se orgulhava. E destruiu. Raios negros começaram a se
espalhar, saindo do selo mágico de forma caótica. Com o caminho livre, nada mais impedia Vergon a pegar o bastão. Enquanto isso, em outro canto da torre, 2 magos estavam na sala de guarda, dividindo umas bebidas. Reclamavam por ter sido deixados para trás durante o festival. Um deles, tentando ver o lado bom, disse que talvez a gente não tenha talento, mas pelo menos está de boa aqui descansando. Nesse momento, o Prota entra pela porta. Ao vê-lo, um dos magos manda ele trazer mais garrafas. Sverdam o ignora completamente. Na mão estava segurando o bastão, ou corrigindo o cajado. Ele começa a canalizar mana. Nesse instante, enquanto um estava lá de boa, falando que um dia ia ser o mestre da torre, mas antes que terminasse a frase, algo cortou sua cabeça. O parceiro dele entra em choque. O mago se vira para ver quem tinha atacado seu companheiro, e congela ao ver que foi o Prota. Como alguém tão insignificante tem coragem de atacar um mago? Furioso, grita que ainda vai pagar caro por isso. Na mesma hora, começou a conjurar um feitiço de onda de água, liberando uma enxurrada em direção ao Prota, mas ele contra-ataca sem hesitar. Ativou um feitiço do mesmo nível, uma lança de terra. A ponta atravessou a água com facilidade. O mago ficou em choque, mas não teve tempo de reagir. A lança se cravou direto no peito dele. Com as últimas forças, o mago pergunta: como alguém tão insignificante consegue usar esse tipo de magia? Nosso garoto responde que ele não deveria estranhar que alguém tenha ultrapassado seus limites, mas agora iria pagar por tudo que lhe fez, e mandou de F ali mesmo. Em silêncio, o Prota olha pela janela. Atrás dele, os 2 magos atirados no chão, mas ele não estava naquela sala à toa. Bem diante de seus olhos, havia algo gigantesco, um coração artificial, a fonte do poder da torre mágica. Aquele órgão concentrava uma quantidade absurda de mana, e era a peça final para dar início ao seu plano. Sem hesitar, Verno começa a tirar a roupa. Em seu corpo estavam gravados todos os círculos mágicos que ele passou anos desenhando. Ele sabia que se algo desse errado, poderia morrer, mas também sabia que não podia mais recuar. 7 anos de sofrimento o trouxe até aqui, e agora, finalmente, ele tinha a chance de mudar o próprio destino. No chão, um grande círculo mágico se formou, e com um pouco de mana, ele ativou a magia. Na hora, uma gigantesca quantia de mana se espalhou pela torre. Era possível ver aquilo de longe, e em uma carruagem, alguém observava o fenômeno à distância. Era o mestre da torre. Ao sentir aquela energia, diz com frieza que conhece bem a fonte daquela mana, e que alguém invadiu a sua torre. Enquanto isso, o enorme fluxo de mana causou uma explosão poderosa, e a torre mágica acabou reduzida a ruínas. Mas, de repente, alguém surgiu dos escombros. Era o nosso Prota, ainda segurando o cajado na mão, mas ele está bastante acabado. Quando se levantou, o cajado se desintegrou por completo. Ao olhar para o lugar destruído, ele percebeu que o poder da explosão tinha sido tão grande que acabou destruindo o cajado e derrubando toda a torre. Mesmo assim, ele continuava em pé, e isso só pode significar que seu plano tinha dado certo. Mas foi aí que notou uma luz no céu. Alguém estava se movendo em alta velocidade em direção à fortaleza, e apenas uma pessoa no mundo seria capaz de fazer algo assim: o mestre da torre. Ao chegar no local e ver alguém entre os destroços, o mestre não hesitou, ergueu a mão e lançou outra explosão poderosa. Quando pousou para conferir o cadáver, percebeu que não havia ninguém ali. No lugar, um círculo de teletransporte brilhava intensamente. Vendo aquilo, a raiva tomou conta dele. Disse que não se importava se quem fez isso fosse o imperador ou até uma criança. Ele iria encontrar o culpado e fazê-lo pagar. O céu começou a encher com uma quantidade absurda de relâmpagos. Depois de passar algumas horas apagado, nosso Prota começou a recobrar a consciência. Sentiu uma dor em cada centímetro de seu corpo. Até tentou se levantar, mas foi inútil. Ainda assim, conseguia sentir a brisa do vento e o calor do sol batendo em seu rosto. Então começou a ouvir o som da água, até que parte dela entrou em sua boca, fazendo-o engasgar. Ele reagiu na hora e se ergueu rapidamente. Ao ver seu reflexo, percebeu que estava diferente. O cabelo agora era branco, e até as suas pupilas tinham ficado azul. Como era a primeira vez que usava aquele feitiço, não sabia exatamente quais seriam os efeitos, mas já que o teletransporte funcionou tão rápido, significava que tinha dado certo. Agora, o mais importante era descobrir onde estava. Afinal, havia conjurado o feitiço, sem nem definir um ponto de chegada. Primeiro olhou a vegetação ao redor, mas nada ali parecia com a floresta de seu território. E isso, na verdade, era uma boa notícia. Provavelmente ele estava em outro lado do continente. Uma onda de alegria o invadiu. Depois de tantos anos, finalmente havia escapado daquele inferno. Pela primeira vez sentia-se livre. Deitou-se no chão. Indo sozinho, se perguntou como estaria o mestre da torre. Com
certeza completamente furioso, já que sua preciosa torre havia virado pó. Além disso, não tinha como o mestre descobrir quem causou tudo aquilo. Afinal, a explosão provavelmente apagou qualquer rastro, e ainda fez com que ele perdesse seu tesouro mais precioso. Mesmo assim, o Prota sabia que aquilo era uma pequena vitória. Ele podia ter destruído a torre, mas nada impediria que ela fosse reconstruída. E, conhecendo aquele velho, chamando-o de mago imponente, seria questão de dias, até que ele colocasse tudo em pé novamente. Por isso, até lá, ele aumentaria suas forças, para completar sua vingança, e finalmente eliminar o mestre, o responsável por anos de tortura. E, no processo, garantir que seu nome fosse gravado na história. Enquanto isso, vemos um pequeno goblin tentando abrir uma caixa, mas ele percebeu que alguém se aproximava. Sem tempo de reagir, algo cortou sua cabeça de uma vez. Quem atacou foi o próprio Prota, que lançou um pequeno feitiço de vento, apenas para testar suas novas habilidades. Mesmo sendo uma magia de nível baixo, ele admitiu que teve uma pequena dificuldade em conjurá-la. Talvez houvesse uma falha em sua teoria. Afinal, o feitiço havia mudado a cor de seus olhos e cabelo. A sua reserva de mana ainda estava baixa. Ele precisava descobrir se havia como aumentá-las. Enquanto chutava a cabeça do Goblin, comentou que havia feras correndo pela estrada. Era sinal que estavam bem longe de qualquer vila. Logo, ele percebeu marcas no chão, e só então prestou atenção na caixa de madeira caída ali. Notou outras marcas, que deviam ter vindo de uma carruagem. Usando a detecção de mana, ele seguiu as pegadas por alguns quilômetros, até encontrar uma carruagem. Ela estava em alta velocidade, e quem estava nela tremia de medo, amaldiçoando a situação em que se meteu. Ele havia encontrado bandidos, que supostamente já foram eliminados, mas eles não eram um problema. Mesmo não conseguindo negociar e sendo abandonado por seus camaradas, isso não era o problema. O que nunca esperava era a aparição de um estranho orc, com uma presença sombria. No final, até teve sorte. A criatura surgiu do lado onde estavam os bandidos, e junto da horda de orcs haviam os goblins. Começou um massacre. Aproveitando a oportunidade, ele escapou dali. Mas então, houve um rugido tão intenso que fez o seu corpo inteiro tremer. Assustado, chicoteou os cavalos com mais força, tentando aumentar ainda mais a velocidade. Até que, de repente, colidiu com um tronco no caminho, fazendo a carruagem capotar. Ficou inconsciente por alguns segundos, e ao tentar se levantar, sentiu uma dor forte em todo o seu corpo. Rapidamente entrou em alerta. Bem em sua frente, uma quantidade de feras surgia. Tremendo, ele murmurou que jamais imaginou que seu fim viriam por bestas selvagens. As feras avançaram contra ele, mas de repente um enorme muro de terra surgiu, bloqueando a passagem. No alto de uma colina apareceu uma figura. Era o nosso Prota, que com um tom de deboche disse que tinha esquecido de deixar um buraquinho para o outro poder respirar. Por isso precisava acabar com aquelas bestas rápido. Ao mesmo tempo, viu ali uma boa oportunidade para testar suas novas habilidades. Começou a conjurar vários feitiços de fogo. Quando as feras perceberam, partiram para cima dele, mas sem se abalar lançou uma chuva de flechas flamejantes. Elas atingiram os monstros em cheio, fazendo-os gritar de dor. No entanto, havia algo estranho. Entre elas, um orc bizarro exibiu um sorriso sinistro, e nem se movia. De repente, o orc ordenou que todos os outros avançassem. Ao ver isso, o Prota preparou novamente o mesmo feitiço, mas dessa vez ativou uma conjuração dupla. Vários círculos mágicos surgiram no céu, surgindo uma explosão enorme que exterminou todas as bestas. Surpreso com seu próprio poder destrutivo, percebeu que antes nem conseguia matar um goblin, e agora tinha acabado com uma horda inteira com 2 ataques simples. Em seguida, começou a vasculhar a área para ter certeza que nenhum monstro havia escapado. Ao confirmar que tudo estava limpo, foi direto até onde estava o outro, para desativar o muro de terra. Mas então, o orc gigante apareceu, e avança para atacá-lo. O Prota reagiu rápido, e lançou uma lâmina de vento, que decapitou a fera na hora. Depois de alguns minutos, eles estavam na carruagem, a caminho da vila mais próxima. O homem que teve a vida salva abriu um sorriso, e não parava de agradecer por ter sido salvo. Disse que se não fosse por ele, nunca teria saído daquele lugar. Queria saber como poderia agradecer, mas, cansado, o Prota apenas respondeu que mantivesse os olhos na estrada, e garantisse que a carruagem não tombasse de novo. Isso porque o cara não parava de falar, desde que foi salvo das feras. Aproveitando, o Prota perguntou se era normal ter bandidos naquela região, já que ele pensava que os bandidos só apareciam onde havia poucos monstros. O homem respondeu que aquela era a primeira vez que algo assim acontecia. Todo aquele bosque ficava sob o domínio do Barão Pite, com quem ele trocava cartas desde criança. O Barão lhe havia informado que os ladrões da área já tinham sido eliminados, e por isso ele escolheu aquele caminho, e contratou uns mercenários baratos como escolta. Afinal, nunca imaginou passar por aquilo. Ao ouvir isso, o Prota percebeu que aquela região ficava bem distante da torre, ainda que tivesse apagado todos os rastros do que fez, e até mudado bastante de aparência, isso não o salvava de ser atacado algum dia. O melhor seria manter sua identidade em segredo, e
encontrar um meio de se tornar mais forte. Então, disse que havia se esquecido de se apresentar. Seu nome agora é Ace, o Punho de Fogo. Não, pera. Seu nome agora é Ace, o mago errante. Depois de algumas horas de viagem, finalmente chegou ao território e seguiram direto para a residência do barão. Este ficou chocado ao ver seu velho amigo em péssimo estado. Ele conta que no caminho foi emboscado por bandidos e depois atacado por uma horda de orques, e que quando estava prestes a morrer, foi salvo por um mago. Ao ouvir isso, o barão olhou para o nosso prota e declarou que não pode ficar de braços cruzados diante ao salvador de seu amigo. Por isso, convidou-o a entrar no castelo, prometendo oferecer um grande banquete em agradecimento. Mais tarde, já com roupas novas, o prota agradeceu a hospitalidade e teve uma breve conversa com o barão. Frente a frente, ele se apresenta como Harold Pite, responsável por aquele território. Em seguida, entregou-lhe uma pequena recompensa, mas também pediu desculpas, pois antes de deixá-lo partir, queria solicitar um pequeno trabalho. Garantiu, no entanto, que pagaria muito bem pelo serviço. Ace pensou em recusar, mas lembrou que para alcançar seus objetivos, precisaria de muito dinheiro, e um pouco de experiência extra também não faria mal. Por isso, perguntou qual seria o trabalho. Com um tom sério, o barão explicou que, alguns dias atrás, havia encontrado uma grande quantidade de corpos. Após alguns dias de investigação, descobriram que todas as vítimas eram moradores de uma vila próxima, que havia sido completamente destruída. No início, não sabiam quem tinha causado aquilo, mas reunindo mais informações, concluíram que o responsável era um grupo de bandidos. Procuraram por todo o território, mas não encontraram nada. É como se todos os rastros tivessem sido apagados por magia. Foi nesse momento que Ace entendeu o real motivo da contratação. Havia a possibilidade de um mago de alto nível entre eles. O barão não podia confirmar, mas não queria correr risco desnecessário. Assim, Ace aceitou a missão. 4 dias se passaram. Uma grande quantidade de soldados estava reunida. Ele se aproximou e cumprimentou um cavaleiro, que se apresentou como o comandante do território e responsável pelaquela operação, além de apresentar seu segundo em comando. Mas o prota também notou um grupo diferente e perguntou ao comandante se faziam parte do exército local. Ele explicou que eram aventureiros, atraídos por rumores sobre um estranho orc na região. Ao que tudo indicava, havia uma grande recompensa por ele. Entre os aventureiros, havia um de rank ouro. Esse rank é um dos 3 mais altos que um aventureiro pode alcançar. Dizem que esse nível está à altura de um cavaleiro veterano, mesmo sem nunca terem servido a um exército. São comandantes experientes, capazes de canalizar mana para fortalecer a si mesmo e as suas armas. E segundo as histórias, podem até mesmo cortar uma montanha ao meio. Com tudo pronto, o grupo avançou para dentro da floresta. O prota achava que com os cavaleiros ali, não iriam precisar da ajuda dele. Por curiosidade, perguntou ao comandante por que então haviam chamado por ele. O comandante explicou que normalmente magos de nível 2 possuem poder equivalentes aos dos cavaleiros de elite. Apenas eles conseguiriam lidar com grande dificuldade. O problema surgia caso o inimigo utilizasse feitiço de longo alcance. Nesse caso, conter o avanço seria quase impossível. Por isso havia solicitado ao barão que contratasse um mago, e, por coincidência, Ace havia chegado ao território. De repente, o prota interrompeu a explicação, erguendo a mão com um gesto de alerta. Ordena que todos fiquem atrás, pois começou a sentir algo estranho. Ele avisa que há um círculo mágico bem à frente deles. Então usa a magia de dissipar. Um enorme círculo de mana aparece, deixando todos de boca aberta, sem acreditar que algo tão grande estava escondido. O prota analisou com calma e avisou que o inimigo era um mago competente. Era um feitiço de nível 3, projetado para alertar o conjurador sobre qualquer intruso. Porém, isso não é um problema para ele. Com um simples gesto, desfez completamente o círculo mágico. O comandante ficou chocado. Ele se pergunta quem é essa pessoa incrível. Depois de alguns minutos, movendo-se com extrema cautela, encontraram o acampamento dos bandidos. Os homens reclamavam da falta de comida e comentam que não haviam se recuperado do confronto com as tropas e, para piorar, estavam sendo constantemente atacados por orcs. O comandante, ao observá-los, percebeu algo em comum. Aqueles homens, na verdade, pareciam ser mais aventureiros. Já se preparava para dar a ordem de ataque, mas o prota o conteve. Ele explica que foi chamado como uma contramedida contra mago. Sem avaliar antes o inimigo, poderiam acabar entrando numa luta sem sentido. O comandante, curioso, questiona de que forma poderiam descobrir a força do adversário. Enquanto isso, no acampamento inimigo, o mago resmungava sobre as constantes baixas entre os recrutas. É aí que o líder pergunta se atacar um vilarejo
vilarejo pequeno seria uma boa ideia. O mago responde que isso não vai rolar, porque o barão provavelmente já está furioso com eles, já que eles penduraram os cadáveres na árvore. Já deveriam ter reforçado a segurança. O mago reforça que só não encontraram eles ainda porque a magia de ocultação era poderosa, e a melhor opção seria migrar para a próxima cidade. Foi nesse momento que uma bola de fogo caiu bem aos pés do grupo, explodindo com violência. Quando a fumaça e as chamas começaram a dissipar, dá pra ver que o mago, com a sua esperteza, ativou um escudo para se defender. Logo em seguida, o líder já se coloca em posição de combate e pergunta de onde veio o ataque. Mas antes que alguém possa responder, o comandante e os dois caras de confiança partem para cima, quebrando a barreira com força bruta. O golpe foi tão intenso que o mago começou a cuspir sangue. Confuso, o líder não entendia o que havia acontecido. Ele então começa a ouvir uma voz. Era o nosso prota, explicando que magos sempre usam barreiras para se defender, mas ele descobriu a fraqueza. Se alguém quebrar o escudo com um poder muito superior, todo o dano bloqueado é devolvido diretamente ao mago. Enquanto desenhava um círculo mágico, ele avisou ao comandante que agora que conheciam a força do inimigo, era hora de atacar. O líder, ouvindo isso, sacou suas armas e comentou que o barão parecia querer realmente a morte deles. Chegou a contratar um mago. Mesmo assim, prometeu que não sairiam dali sem ferimentos. Num piscar de olhos, avançou para atacar, mas o comandante parou o golpe. Irritado, gritou que arrancaria a cabeça de cada um. O comandante apenas sorriu, comentando que isso é muito assustador. Enquanto isso, o nosso prota persegue o mago que tentava fugir. O cara até xingava, já que queria aproveitar que todo mundo estava focado no líder dele para dar no pé dali. Só não esperava que fosse acabar sendo caçado. Ele logo percebe algo. O inimigo está usando muros de terra. Isso significa que é um mago de baixo nível e, portanto, não era páreo para ele. Então começa a preparar um ataque. Flechas de gelo voam em direção do prota. No alto, ele observa tudo sem nem se abalar e conjura multiflechas de fogo e contra-ataca. O choque das magias cria uma tempestade de vapor e ainda deixa uma baita cratera no chão. O mago, surpreso, admite que foi impressionante, ainda mais vindo de um mago de baixo nível, mas agora não tem para onde correr. Se ele tivesse se juntado com um cavaleiro, talvez tivesse alguma chance, mas o ego falou mais alto e agora vai encontrar seu fim aqui. Quando a fumaça começou a dissipar, o prota surge e avisa que não pretende deixar o inimigo escapar. O mago, escondendo a raiva, diz que vai quebrar essa confiança logo, mas confessa que está surpreso. Tão jovem já é capaz de usar magia de 2 elementos, um talento promissor. Pena que vai morrer ali mesmo. Ele ergue a mão e lança seu feitiço mais poderoso. No céu surge um enorme bloco de gelo, caindo em alta velocidade. Só que o prota não se mexe. Quando o gelo para de descer, o mago fica chocado. O chão se ergue em inúmeras estacas de terra, bloqueando o ataque. Mas não para por aí. Logo em seguida, ele conjura outra magia, se chama Lança de Terra, e acaba destruindo por completo o bloco de gelo. O mago, ao ver aquilo, começa a ficar apavorado, se perguntando como um mago de nível 2 estava usando magias de 3º nível. Enquanto isso, o prota já se preparava para o seu próximo feitiço, e comenta que não é tão difícil de adivinhar. Foi aí que o cara percebeu que ele provavelmente só estava brincando o tempo todo. O prota não era um mago só de 2 elementos, mas provavelmente 4. Antes que pudesse reagir, uma lança de gelo atravessou o seu corpo. Assim, o prota acabou derrotando o mago de 3º nível. Depois disso, ele comenta que tinha sido uma boa ideia vir, porque agora sabia exatamente como enfrentar um mago assim. 2 dias antes da missão, ele havia testado uma espécie de medicina experimental, que havia criado usando ingredientes que trouxe da Torre Mágica. Ele o chamou de dilatador de circuito mágico. Como ele só podia usar magia de 1º nível, precisava acelerar o processo, e graças a essa mistura, conseguiu alcançar o 3º nível com facilidade. Com um processo doloroso, mas ele achou que valia a pena. Em seguida, mediu o corpo do mago e decidiu levar algo como prova que tinha o eliminado. Pegou o cajado que o inimigo usava e, com sua habilidade de avaliação, começou a analisá-la. Descobriu que era especial, vinha com um encanto que acelerava o tempo para lançar o próximo feitiço e ainda dava um buff para as magias de gelo. Nesse momento, um dos homens do comandante apareceu correndo até ele, feliz por encontrá-lo vivo. O prota comentou que o mago era um pouco mais forte do que ele tinha imaginado e aproveitou para perguntar se já tinham acabado com todos os bandidos. Enquanto guardava o corpo em um saco, o homem respondeu que sim, só faltava o líder, mas o comandante já está cuidando disso. Depois, ele pergunta se pode ficar com algumas coisas que encontrou. O garoto estava com um grande sorriso e explicou que o barão já tinha se antecipado a isso e que ele tinha permissão de ficar com o que quisesse. Depois disso, o grupo seguiu em direção ao comandante e lá dava para ver todos os bandidos que estavam presos. O líder, no entanto, estava chocado por terem conseguido matar seu camarada e logo bateu o desespero, já que contava que o cara ganhasse a luta e voltasse para resgatá-los.
Sem mais saídas, ele puxou uma adaga e cortou as cordas que o prendiam. Com a espada em volta em mana, derrubou rápido os 2 guardas à sua frente. Numa velocidade absurda, partiu em direção do comandante. Pensava que se derrubasse o mais forte, ninguém mais conseguiria pará-lo. As espadas se chocam, mas o comandante bloqueou o golpe. Aproveitando a brecha, ele puxou a adaga e tentou acertá-lo, só que o comandante defendeu fácil. Então, num movimento inesperado, agarrou o pescoço dele e o jogou com força contra o chão. Logo chegaram 2 soldados para imobilizá-lo. O bandido começou a xingar o comandante, dizendo que ele era só um covarde por largar a espada e lutar no mano a mano, o que pelo menos deveria ter orgulho como um cavaleiro. Mas rindo, o comandante tirou outra pequena adaga e disse que o orgulho só vale para quem ainda está vivo. Depois disso, pediu desculpa pro nosso prota por ter mostrado uma cena tão vergonhosa, mas ele respondeu que não tinha problema, embora quisesse saber por que a maioria deles foi mantida viva. O comandante explicou que ouviu dizer que alguns foram forçados a se juntar aos bandidos. Pelo visto, a maior parte era de sobreviventes de uma vila massacrada, gentes com habilidades úteis, então seriam levados ao castelo para confirmar a identidade e investigar se cometeram crimes. Com a ordem dada, todos começaram a se mover, mas um ainda estava tomado pelo medo. Determinado a não ser castigado e, com uma velocidade impressionante, começou a correr. Disparou em direção à floresta. Um dos homens do comandante já ia atrás dele, mas o Proto o alertou, dizendo que sentia algo muito perigoso ali por perto. Foi nesse momento que o grito do bandido ecoou. Logo depois, todos sentiram uma pressão absurda, uma sede de sangue sufocante. Até veio um silêncio pesado, mas do nada, algo voou dos arbustos em alta velocidade, e ele só conseguiu se defender erguendo a espada a tempo. Quando o objeto caiu no chão, viram o que era: a cabeça daquele homem. Não deu nem tempo de reagir. Algo imenso estava surgindo entre as árvores. Era um orc gigante. O Prota pensou que aquele monstro parecia muito com o que ele havia derrotado poucos dias atrás, mas um pouco mais forte. Utilizando a sua habilidade de detectar mana, ele percebeu que havia outros monstros ali. Ele refletiu que alguns orcs pareciam ter evoluído rapidamente, mas não era hora de pensar nisso. Nesse momento, o monstro rugiu. Como resposta, as outras bestas começaram a avançar contra os soldados. O comandante, sem hesitar, mandou que formassem suas posições. Com isso, o gigantesco orc atacou o comandante. Ele teve o reflexo para bloquear o ataque, mas acabou ficando numa posição extremamente vulnerável. Enquanto isso, num salto veloz, 2 de seus homens cortam a perna da criatura, fazendo-a tombar pelo impacto. O comandante não perdeu tempo. Avançou e cravou sua espada no meio do peito do monstro, deslizando a lâmina e abrindo um corte gigantesco em seu peito. A criatura começou a respirar com dificuldade, e todos acharam que tinham conseguido derrotá-la, mas ela agarrou um goblin que estava ali perto e começou a devorá-lo. Deixou todos em choque, mas o que veio a seguir deixou todo mundo ainda mais impressionado. A besta estava recuperada, sem nenhuma ferida, e parecia que a luta estava longe de acabar. Então, o orc lançou sua arma com uma força absurda, e ela avançava direto contra um dos soldados, que até tentou bloquear, ou pelo menos achou que tinha bloqueado, mas o golpe veio tão forte que destruiu a espada dele em pedaço, acertando assim o seu corpo. Outro soldado correu para ajudar, mas a criatura já se preparava para atacá-lo. Ele reagiu rápido, puxou a espada e conseguiu acertar um corte, mas a pele do monstro era dura demais. Mal conseguiu arranhar, e ainda ficou preso, sem conseguir puxar a lâmina de volta. A mão da besta já vinha para agarrá-lo. Foi aí que uma pedra enorme voou e acertou o rosto do bicho em cheio. Quem tinha lançado? Nosso Prota. Ele mandou os outros recuar. O soldado se desculpou, dizendo que ele era um inútil, já que estava sem a sua arma para lutar. O Prota explicou que aquela coisa ganhou força e resistência absurda depois de ter devorado um dos goblins. O soldado conta que foi com tudo para cima do monstro, mas nem arranhou a pele dele, e nunca tinha ouvido falar de uma criatura assim. Talvez fosse uma besta lendária, mas o Prota duvidou. Disse que provavelmente era só uma criatura com habilidades muito sinistras, capaz de comandar os outros, e com uma força capaz de rivalizar com um cavaleiro. Mesmo assim, ainda está longe de ser lendário. Ele pensou que no nível atual, tinha poucos feitiços capazes de derrotar aquilo em um único golpe, mas se aumentasse a potência de um deles, talvez desse certo. O problema é que magia comuns tem um limite. Colocar mais mana do que o necessário faz o feitiço se desfazer, só que havia uma exceção.
manipulação geográfica. Aí ele começou a acumular mana em um círculo mágico. Logo o chão começou a tremer. Os soldados ficam preocupados, tentam manter uma distância, mas o comandante logo gritou para manterem a calma. Aquilo era obra do Ace. De repente tudo parou, mas para surpresa de geral, o solo ao redor começou a afundar. Os orcs começaram a cair, pois haviam criado um enorme penhasco. Mesmo assim, o orc estranho ainda estava vivo. Prota ativou outro feitiço, uma bola de fogo, que começou a queimar cada um dos que estavam presos no buraco. Observou as feras sendo engolidas pelas chamas, até perceber que não havia mais nenhuma. Ele se dá conta que precisava encontrar um jeito de ficar mais forte, porque acabou de perceber que magias de terceiro nível é bem ineficaz contra monstros de verdade. Mas antes que pudesse pensar mais, um rugido ecoou. Olhando para baixo, viu aquele maldito orc, que para sobreviver às chamas, estava devorando seus próprios aliados. Aos poucos ia se regenerando sem parar. Um dos soldados entrou em pânico e perguntou o que fariam agora. Com calma, Prota se preparou e lançou outro feitiço. Um jato de água inundou a cratera inteira, mas não parou por aí. Imediatamente começou a formar flechas de gelo e, com a ajuda do cajado, lançou uma rajada direto contra a criatura. Muitos inimigos começaram a congelar, mas o orc ainda resistia e avançava para atacá-lo. O Prota estava impressionado com aquela velocidade da regeneração e conclui que só havia um jeito de parar aquilo: congelar a fera por dentro. Em um movimento rápido, surgiu atrás dela e a envolveu com uma esfera maciça de gelo, selando de vez a ameaça. Enquanto isso, na cidade mágica mais importante do Império, dois homens tomavam chá. Um perguntou se o outro tinha visto as notícias. Comentava-se em todo o Império que a grande torre de magia havia sido destruída, supostamente por causa de uma explosão de mana, mas o outro questionou se ele realmente acreditava nisso, já que, segundo os boatos, o dano era grande demais para ser só uma explosão. Entre a população, começou a circular um boato. Dizia que naquela torre estavam fazendo experiências com humanos, e se fosse verdade, aquilo teria sido castigo divino, já que nem restou evidências. Mas, de repente, alguém agarrou o homem pelo pescoço e, com uma intensidade ameaçadora, exigiu que repetisse o que acabava de dizer. Ela era ali, querendo saber o que tinha acontecido com a torre onde vivia seu amigo. Enquanto isso, de volta à vila, o barão não perdeu tempo e organizou uma grande festa para celebrar a vitória. Ele elogiou o esforço de todos e destacou o mais impressionante: era que não havia nenhuma baixa do seu lado. Tudo graças ao jovem Ace, que chegou no momento decisivo. Nesse instante, o Prota entrou pela porta, vestindo um traje elegante recém-presenteado. Pediu desculpa pela demora, mas o barão, já um pouco alterado pela bebida, foi logo abraçá-lo. Nosso herói comentou que nunca imaginou um nobre convidando soldados plebeus para uma festa tão importante. Sorrindo, o barão respondeu que era o mais justo, pois todos haviam arriscado a vida para proteger o território. Aproveitando o momento, disse que já sabia que os bandidos que enfrentaram eram muito fortes, até demais para simples ladrões. Prota confirmou, dizendo que o nível de habilidades que eles tinham poderia ter acabado bem diferente. O barão então revelou que investigaram suas identidades e descobriram algo grave. Eram dois criminosos procurados. Originalmente, eram aventureiros de rank ouro, mas 2 anos atrás mataram um companheiro e fugiram. Sumiram por um tempo, até reapareceram, liderando um pequeno grupo que passou a saquear vilas em vários territórios. Ao ver o cartaz de procura-se, o Prota entendeu de onde vinha tanta habilidade e se impressionou ao saber que cada um deles tinha uma recompensa de 10 milhões pela captura. Talvez fosse por isso que o barão estivesse radiante. Afinal, eram 2 inimigos formidáveis e mesmo assim não houve nenhuma baixa ao seu lado. Mas, ao se virar, nosso Prota notou um olhar curioso. Num ataque de gratidão, o barão declara que o Prota não só derrotou os bandidos, mas também eliminou o monstro que nem os aventureiros haviam conseguido exterminar. Contou ainda que a própria guilda de aventureiros ficou sabendo e enviou agradecimentos, o declarando como o grande salvador do território. Aproveitando o momento, agora de forma mais formal, o barão fez um discurso. Graças a ele, puderam resgatar os reféns capturados pelos bandidos e dar um funeral digno aos que haviam perdido a vida. Então ergueu o copo e brindou ao mago que chegou para salvar o seu povo. O banquete seguiu animado, e o que mais chamou a atenção foi como ninguém parecia se importar com status e títulos. Todos festejavam como se fosse uma família. O barão acabou disputando uma competição com os soldados, que até fizeram brincadeiras envolvendo uma das criadas. Foi aí que o nosso Prota percebeu como aquele banquete era diferente das festas da Torre Mágica. Aqui não havia frieza, só calor humano. Pela primeira vez, desde que saiu da torre, ele riu de verdade. Enquanto isso, a jovem Lee chegava às pressas à Torre Mágica, que, segundo rumores, havia sido destruída. Sentiu um alívio ao vê-la intacta, confirmando suas suspeitas que os rumores estavam exagerados.
exagerados. Nesse momento, alguém se aproximou e perguntou por que ela havia voltado tão depressa. Ela explicou que ouviu falar que o núcleo de energia tinha saído do controle e que a torre havia sido devastada, mas ficou feliz de ver que tudo estava bem. Então perguntou se sabia onde estava Verdun. Ao ouvir isso, o homem apenas apontou e disse que ele deveria estar naquele lugar. Ela então se aproximou. Havia um grupo reunido ali, mas ao invés de encontrar o seu amigo, deparou-se com um grande quadro, exibindo a lista dos que desapareceram durante a explosão. Eram muitos magos, e entre eles estava o nome de Verdun, mas havia algo diferente no caso dele. Ali diz que ele estava em serviço, auxiliando na sala de energia. Presumiram que ele foi exposto à explosão de mana, e seu corpo nunca foi encontrado. A garota sentiu seu peito apertar. A lembrança da última conversa com ele voltou à mente, e o arrependimento veio junto, porque não o levou consigo. A dor se transformou em desespero, e ela sussurrou que não queria se despedir daquela forma. Verdun não era apenas um amigo, era como uma família. A mana começou a emanar ao seu redor, como ondas intensas, mas antes que perdesse o controle, uma mão pousou em sua cabeça. Era o mestre da torre, com uma voz calma. Ele disse que descarregar sua raiva nos outros não traria nada de volta. Entre lágrimas, ela perguntou o que realmente havia acontecido. O mestre explicou que quando todos os magos se reuniram para o festival, o núcleo de energia perdeu o controle. Os magos presentes foram completamente aniquilados. Não só isso, anos de material de pesquisas, registros preciosos, o núcleo de reserva e até mesmo os grimórios foram destruídos. E então, ele acrescentou algo sinistro. O que mais lamentava ter perdido era o sujeito de teste. Se ao menos tivesse recuperado o corpo, poderiam recuperar partes dos registros. Mas depois ele diz ali que pelo menos tem a chance de poder se vingar. Embora o responsável direto tinha escapado, deixou uma pista para trás. Lee não consegue entender. O mestre contou. Ao chegar no local, encontrou alguém entre os escombros. Ele tentou atacá-lo, mas a figura desapareceu imediatamente, deixando algo cair. Ele então abriu a mão, revelando um colar. Ao vê-lo, a garota fica paralisada, reconhecendo muito bem aquele objeto. Era o selo da Ordem Negra, uma organização que agia pelas sombras no mundo. Eles não apenas estudavam magia, como usavam para controlar tudo. Mas por que fariam algo assim? O mestre admitiu que ainda não entendia como eles conseguiram se infiltrar na torre, muito menos provocar o colapso no núcleo de energia. Mas, ao menos, agora sabiam que eles eram os responsáveis. Para honrar os que morreram, estava montando uma unidade de extermínio, com os melhores magos de combate, e que havia um lugar reservado para ela. Ele disse que não precisava de uma resposta naquele momento, mas ao julgar o olhar intenso e sedente por sangue, já estava decidido. Ela quer eliminar quem matou o seu amigo. Enquanto isso, voltando para o nosso prota, ele participava de uma reunião com um dos membros da guilda de aventureiros, e ele se desculpa pelo que rolou, já que erraram feio ao avaliar o nível que aquelas bestas representavam, e todos os aventureiros que enviaram falharam em derrotá-la. Como forma de compensação, entregariam a ele toda a recompensa prometida. Nosso prota leu o documento. O valor era impressionante, 24 milhões, mas depois dos impostos imperiais, restariam apenas 12 milhões. Era um corte doloroso, mas inevitável. O mensageiro percebe a insatisfação. Fez uma proposta. Se o nosso prota se juntasse à guilda de aventureiros, teria vários benefícios. Entre eles, ser classificado diretamente como rank prata, pagando bem menos impostos que os demais. Ele pensou por um momento. Seria bem útil, mas todas as suas ações passariam a ser registradas pela guilda. Ainda assim, preferiu deixar como está e aceitou os 12 milhões, porque o objetivo dele agora é ficar mais forte para obter a sua vingança. Logo depois, foi até um dos armazéns cedido pelo barão, pois ali havia algo interessante. O prota viveu uma vida de cobaia por muitos anos, mas sua essência sempre foi a de um mago. Agora ele está super curioso para saber mais sobre esse monstro estranho. Por isso, recebeu um manto especial, encantado com a magia de preservação, capaz de preservar praticamente qualquer objeto. No entanto, o efeito não foi perfeito. O cadáver começou a exalar um odor forte, desagradável. Ainda assim, ele se aproximou e iniciou uma inspeção detalhada. A pele e os olhos tinham o mesmo tom avermelhado, mas o que realmente chamava a atenção era a mandíbula, formada de maneira estranha, como se mantesse um sorriso permanente. Fora isso, o tamanho do corpo parecia normal. Mesmo assim, aquelas características fugiam totalmente do padrão de um orc guerreiro, criaturas conhecidas por serem de espécies superiores. Além disso, não havia indício de grande inteligência. Inicialmente, acreditou estar diante de um caso de evolução isolada, porém, analisou com mais atenção. Parecia mais uma variante, ou até mesmo uma mutação. Ainda assim, algo não se encaixava. Por mais que fosse uma mutação, não existia explicação para justificar aquela regeneração. Aquilo era fora
fora do comum. Ao observar cada detalhe, encontrou uma pequena cicatriz no topo da cabeça da criatura. Aquilo o incomodou, pois com a capacidade de regeneração apresentada, todas as feridas anteriores deveriam ter desaparecido sem deixar marca. A presença daquela cicatriz indicava algo incomum, provavelmente uma lesão sofrida antes de adquirir a habilidade regenerativa. Após refletir, concluiu que a marca poderia ser resultado de alguma pesquisa artificial. Até então, sabiam-se que as bestas só podiam obter habilidades apenas através da evolução natural. Isso significa que possivelmente alguém havia criado aquela variante de forma proposital, e se sua teoria estivesse correta, poderiam estar diante de algo com consequências desastrosas. Terminando a análise, decidiu que era hora de deixar o local. Ao se preparar para partir, foi surpreendido pela presença do comandante e de seus soldados, que vieram se despedir. Ele tentou dispensá-los, dizendo que não havia necessidade disso, mas o soldado insistiu que precisava estar ali, pois graças ao Prota, ele ainda estava vivo. Então, lhe presentearam com um item valioso, um anel capaz de ampliar suas reservas de mana, e uma túnica que acelera a recuperação. O comandante percebeu que o deixou desconfortável, mas disse que não havia motivos para se sentir assim, afinal, todos eram presentes enviados pelo próprio barão. Após a despedida, decidiu seguir viagem. Para se deslocar mais rápido, lançou um feitiço de voo, algo que graças aos artefatos recém-adquiridos, estava mais fácil de conjurar. Assim, após algumas horas de deslocamento, chegou numa pequena vila, localizada nos limites do território de Paite. Seu plano era simples, passar a noite ali, e no dia seguinte, partir rumo à próxima cidade. Enquanto descansava, percebeu dois aldeões, conversando de forma suspeita. Vendo uma oportunidade de obter informações, ativou discretamente um feitiço, Sussurro do Vento, podendo assim escutar cada palavra. Descobriu que estavam comentando sobre Goblin, que haviam começado a aparecer nas redondezas. A situação custava caro aos moradores, que tiveram que contratar aventureiros para lidar com a ameaça. Logo entendeu a preocupação. Para vilas pequenas, Goblin era uma verdadeira praga. Geralmente, cometiam pequenos furtos, mas em casos mais graves, reuniam-se em grandes bandos e atacavam aldeias inteiras. Por isso, ao avistar um, era comum chamar aventureiros para exterminar o resto. Quando percebeu que a conversa não traria mais nada útil, preparou-se para seguir viagem. Mas, antes de se afastar, ouviu um dos homens mencionar algo em comum. O chefe da vila havia encontrado um monstro no meio da floresta. Contou que há alguns dias, enquanto verificava uma armadilha, escutou um rugido estranho. O som lembrava de um javali. Ele se aproximou com cautela. Para sua surpresa, o rugido vinha de um goblin, mas não um goblin comum. A criatura era maior que um orc, e sua boca abria de forma anormal, exibindo um sorriso sinistro. Após ouvir aquilo, o Prota desfez o feitiço, e decidiu que permaneceria na vila por mais alguns dias. Na manhã seguinte, um grupo de aventureiros caçavam goblins nos arredores. Um deles comenta que o companheiro deveria melhorar a pontaria. Afinal, sendo de patente prata, deveria ser capaz de acertar um goblin com facilidade. Enquanto isso, o líder deles avisa que parem de brigar, porque estão no meio de uma missão importante. Pouco depois, um dos caçadores avisou que havia encontrado rastros recentes de goblin. Seguindo as marcas, o grupo chegou numa estranha entrada de caverna. Tudo indicava que era o covil das criaturas, e por isso precisavam prosseguir com extremo cuidado. Antes de entrar, destruíram todas as armadilhas montadas por aquelas bestas. A líder ativa um feitiço que aumenta a sensibilidade, evitando emboscadas. Com tudo pronto, entram no local. No entanto, um dos aventureiros parou por um instante. Sentindo algo estranho, olhou para trás, mas não vendo nada, continuou. Dentro da caverna, encontraram 3 goblins rezando na frente de um altar estranho, que é feito por ossos humanos, mas de repente escuta um barulho de flecha, e ela acerta na cabeça de um dos goblins. O outro tenta reagir, mas o grupo avançou rapidamente, eliminando todos sem nenhum esforço. Uma das garotas comenta que a missão tá parecendo fácil demais, mas a líder já avisa que não é hora de baixar a guarda. Foi então que um rugido profundo ecoou por toda a caverna, ela alertando que poderia haver um goblin forte por perto, o que era melhor investigar. Ao avançar para as profundezas, depara-se com uma cena perturbadora, inúmeros cadáveres espalhados pelo chão. Isso a deixa completamente paralisada. Logo perceberam o responsável, um goblin gigantesco, devorando outros membros da própria espécie. O grupo ficou imóvel, tomado pelo terror diante deles. A líder tenta manter a calma, questiona em voz baixa se aquilo era uma criatura evoluída, ou algum tipo de mutação. Eles não tinham informações sobre a criatura, mas, já que haviam se deparado com ela, não tinham outra saída, a não ser eliminá-la. O tamanho da criatura era ameaçadora, mas eles precisavam tentar. A líder rapidamente deu as ordens. A arqueira era para mirar nos olhos, para dificultar a visão do monstro, enquanto os outros ganhariam tempo, para que ela pudesse
pudesse preparar um feitiço poderoso. A arqueira reagiu no mesmo instante, saltando com uma incrível agilidade. Assim que encontrou a posição ideal, disparou 3 flechas, todas direto no olho da criatura. Aproveitando a abertura, um guerreiro lançou o outro com seu escudo, e assim conseguindo abrir um corte no pescoço do inimigo. Ao aterrissar, ele já se preparava para o próximo golpe, mas ao se virar, percebeu a imensa mão do Goblin gigante. Estava prestes a esmagá-lo. A líder, no entanto, já estava pronta. Liberou 4 rajadas concentradas de mana, atingindo o monstro em cheio, e arrancando dele um grito de dor. De repente, a criatura agarrou os cadáveres de um Goblin e arremessou contra a maga. No instante que ia acertá-la, algo desviou a trajetória, fazendo o corpo bater contra a parede. A maga ficou confusa, sem entender o que tinha acontecido. Aproveitando a distração, a arqueira puxou mais uma flecha e disparou com precisão, perfurando a cabeça do monstro. Com isso, a batalha terminou. O grupo correu até a maga para confirmar se ela não estava ferida. Ela respondeu que estava bem, mas continuava sem entender o que tinha desviado o ataque. Daquela forma, a missão estava concluída e era hora de voltar à cidade para receber as recompensas. No entanto, ao fundo da caverna, alguém observava. Era o nosso prota. Ele havia seguido o grupo, utilizando sua habilidade de invisibilidade. Graças a isso, pôde ver com clareza a estranha criatura com aquele sorriso sinistro. Aquela já era a 3ª vez que ele encontrava. Decidiu dar a elas o nome de semi-humanos palhaços, e depois de observar a luta, percebeu que esse Goblin era bem diferente dos anteriores. Apesar do tamanho semelhante, era muito mais fraco, e, contrário dos outros, não demonstrava regeneração. Foi por isso que o grupo conseguiu derrotá-lo com uma certa facilidade. Mas o que mais chamou sua atenção não foi o monstro, e sim a maga. Ela demonstrava um poder incomum. Ela raciocinava rápido e era altamente sensível à mana. Lá no início da caverna, ela quase notou a mana do prota. Seu julgamento em combate também impressionava, embora ele tivesse precisado intervir discretamente. A missão havia sido um sucesso para aquele grupo, mas de repente, uma voz estranha ecoou pelo local. Um homem desconhecido surgiu das sombras, reclamando sobre invasores indesejados que apareceram enquanto ele estava ausente. A líder do grupo ordenou que ele se identificasse. Sua postura era firme. Se ele desse um passo, ela não hesitaria em atacá-lo. O homem se apresenta, dizendo que é o zelador desse local. Explicou que tinha certeza que tinha restringido toda a área, mas mesmo assim, haviam encontrado aquele lugar. Em seguida, perguntou se haviam notado algo completamente incomum na criatura, mas diante do silêncio, concluiu que na verdade se tratava apenas de um Goblin bem grande. Se o doutor soubesse disso, ele ficaria furioso, mas isso é problema para depois. Declarou que todos ali precisavam morrer, já que por causa deles, o sujeito de teste foi eliminado, antes de terem resultado. Além disso, não podia permitir que informações se espalhassem. A líder tentou negociar, dizendo que poderiam manter em segredo sobre tudo que viram, desde que ele os deixe partir. O homem riu, não acreditava em promessas, e afirmou que não tinha intenção nenhuma de deixá-los sair vivos. Na verdade, estava curioso para ouvir os gritos deles enquanto morriam. Liberando uma intensa aura, perguntou quem queria ser o primeiro, mas de repente, alguém afirma que quem vai morrer aqui é ele. Ao ouvir isso, ele começa a rir, e diz que essa demonstração de confiança é patética, mas logo ele percebe que a voz vinha de outro lugar. Antes que pudesse reagir, uma rajada de vento o atingiu em cheio. Ele conseguiu bloquear no último instante, mas ainda assim, acaba sendo arremessado contra a parede, levando um baita dano. Aquele ataque vinha do nosso prota, e disse que ele era muito arrogante para alguém tão fraco. O único que iria morrer ali seria ele. Verdon sabia que precisava acabar com aquele homem, mas havia algo que chamava sua atenção. Ele o havia chamado de sujeito teste, referindo-se àquele Goblin, e ainda menciona um tal de doutor. Aquilo levanta muitas perguntas. O prota queria mais informações. O homem perguntou quem era ele, mas o prota apenas respondeu que não era obrigado a dizer. Ao ouvir isso, o cara fala que tanto faz, porque de qualquer jeito ele também vai morrer. Então, envolto por mana, o maluco parte para cima com alta velocidade. O prota prepara uns feitiços de fogo, mas antes que consiga lançar, o sujeito aumenta ainda mais a velocidade. Golpeou o escudo de mana, quebrando-o completamente. No mesmo instante, Verdon reagiu com uma onda mágica, empurrando o inimigo para longe. Em seus pensamentos, ele admitiu que estava impressionado. Aquele homem se movia em velocidades incríveis, mas seus ataques pareciam ser bem leves. Ele sabe que vai ter que mudar de estratégia. O adversário também estava analisando. Ele também notou a velocidade de conjuração, mas não conseguia identificar seu verdadeiro nível como mago. Concluiu que, para vencer, teria que dar tudo de si. Avançou novamente, dessa vez ainda mais rápido. O prota reagiu no mesmo instante, ativando 2 feitiços ao mesmo tempo. Uma era lança de gelo,
impulsionada por magia de vento. Enquanto ele tenta esquivar, pensa que 2 ataques de conjuração é bem impressionante, mas é inútil se não acertar. Aumentando a velocidade, o maluco consegue se colocar atrás do prota, se preparando para atacar, mas com reflexos muito acima do normal, ele esquivou com facilidade. Tanto o inimigo quanto a maga que observava ficaram em choques, já que nenhum mago está acostumado à luta de perto. Mas não para por aí. Verdon ativa um feitiço de fogo, causando uma grande explosão. Quando a fumaça começa a dissipar, dá pra ver que ele conseguiu bloquear o ataque e diz que agora está pronto para continuar. Ele diz que entende o estilo de luta de Verdon e que também percebeu que o mago o havia forçado a se aproximar para tentar derrotá-lo com um único feitiço. Algo raro para um mago, mas foi uma pena não ter funcionado. Ele afirma que não vai repetir esse erro novamente. Ao ouvir isso, o prota comenta que é uma pena, mas que agora ele vai lutar como um verdadeiro mago. E assim levantou a mão, conjurou um feitiço de terra. Uma enorme rocha se ergueu do chão. O grupo de aventureiros ficou impressionado, mas ao mesmo tempo preocupado, pois esse feitiço consome muita mana. A líder alertou o prota que se ele começasse a lançar muitos feitiços, ele poderia ficar sem mana, e isso pode ser perigoso. O inimigo sorri, o chamando de covarde. No entanto, enquanto zombava, algo o fez hesitar, pois o prota havia elevado o grupo de aventureiros. Devia haver um motivo para isso. Então veio um som de água. Todo o piso estava encharcando, resultado dos fragmentos de gelo derretidos durante a luta. Logo depois, escutou outro ruído estranho, um estalar de energia. Faíscas azuis apareceram na mão do prota, e um raio caiu com força, atingindo o inimigo em cheio. O chão molhado ampliou o dano. Sem dar tempo para uma recuperação, o prota lançou mais 2 feitiços, um de fogo e outro de terra. Sem conseguir se mover, o adversário recebeu todos os ataques, um após o outro. Por um instante, reinou um silêncio. Verdon começou a descer lentamente, até pousar diante dele. Encarando o oponente ferido, perguntou se o orc mutante encontrado no território dos Paiti tinha relação com o tal doutor. Com dificuldade para se manter consciente, o oponente admite que agora entendia o motivo pelo qual aquele território não havia caído. Era por causa de Verdon. Com um sorriso estranho no rosto, pergunta se o nosso prota não veio da arca. Isso deixa confuso, já que nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. O inimigo percebeu e afirmou que, nesse caso, não havia mais nada a dizer, pedindo que fosse morto ali mesmo. Mas Verdon permaneceu firme, encarando-o. Queria saber antes de qualquer coisa onde estava o doutor. O interesse dele pelos experimentos do inimigo era evidente. Por um instante, o adversário pareceu querer revelar algo, mas, em vez disso, cuspiu uma pequena adaga que estava entre os dentes. A lâmina voou em direção do prota, que foi parado por um círculo mágico. Sem dizer uma palavra, ele já havia entendido a resposta. Criou uma lança de pedra e com um movimento atravessou o corpo do inimigo. Era uma pena. Finalmente havia encontrado alguém que sabia sobre aquelas estranhas criaturas, e agora esse conhecimento se perdia. Com o combate encerrado, Verdon voltou-se ao grupo de aventureiros, que ainda tremiam após presenciar aquela batalha. O prota apenas pediu que ouvissem com atenção, pois a partir daquele momento, seguiriam todas as suas instruções. De volta ao vilarejo, receberam a recompensa. Iris, a maga, comentou que quando ameaçou relatar o caso do Goblin gigante, o mestre aumentou o pagamento, com uma condição: manter tudo em segredo. Após isso, entregaram a grana pro nosso prota, mas antes do grupo partir, ele diz que vai dividir com eles, como comissão, que eles limparam a caverna. Ele também pediu que o guiassem até a Vila Martis, a mais próxima dali. Aceitaram, e a viagem começou. Durante o caminho, Iris não conteve a curiosidade, e fez várias perguntas. Verdon admitiu que não costumava gostar de conversas longas, por isso não respondeu às perguntas. Sem perceber, já estavam diante da muralha da cidade. O restante do grupo seguiu para entregar o relatório, a guilda dos aventureiros, enquanto Iris ficou encarregada de guiá-lo pela cidade. O primeiro lugar que eles vão é a prefeitura. Queriam receber todas as recompensas, mas quase que o prota se ferra. Exigiram uma identidade para permitir sua entrada, algo que ele não possuía. Mas ao mostrar um documento assinado pelo Barão Paiti, o problema se resolveu. Dentro da prefeitura, o prota foi muito bem recebido. O homem disse que tinha parentes no território de Paiti e que já havia recebido um relatório detalhado das ações do prota. Como forma de gratidão por ter salvado aquele território, entregou-lhe um novo documento, uma identidade, e junto com ela, a abertura de uma conta bancária. De lá, seguiu com Iris até a oficina de um habilidoso guerreiro artesão. O prota queria transformar a varinha em um cajado próprio. O artesão analisou o item e disse que levaria 3 dias para completar. Por hora,
entregou-lhe um cajado simples, apenas para que não ficasse desarmado. A última parada foi a biblioteca. As prateleiras estavam repletas de livro, e o responsável ficou surpreso quando o Prota decidiu comprar uma pilha enorme. Assim, seu dia foi dado como encerrado. Iris começou a se sentir meio arrependida por ter acompanhado ele, pois ainda não sabia o seu nome. Nosso Prota então se apresentou, dizendo que se chama Ace, mas que ela podia chamar ele do jeito que quisesse. Aí, no meio da conversa, ela perguntou por que ele estava naquela caverna, e para não levantar suspeitas, ele deu a desculpa que estava investigando um tal homem. Isso fez Iris ligar os pontos. Ele havia perguntado sobre um doutor, talvez fosse um agente secreto, perseguindo uma organização criminosa. Depois de terminar seu livro, ele declarou que era isso por hoje. Iris o acompanhou até a porta do hotel. Trocaram poucas palavras no caminho. Ao vê-lo partir, não pôde evitar. Pensava o quanto misterioso ele era. Seu nível de habilidade superava ela fácil. Ainda dominava múltiplos elementos, e apesar da pouca idade, tinha mais controle do que muitos dos seus antigos mestres. E não tem como esquecer que ele era bem bonito. Ela percebeu que ele parecia não estar muito acostumado a interagir com outras pessoas, mas mesmo assim, ele se mostrava um cara interessante. Nunca tinha encontrado um mago tão excepcional. Com isso em mente, ergueu-se com determinação. Amanhã treinaria com muito mais empenho, até alcançar aquele nível. E claro, planejava continuar enchendo ele de perguntas, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, uma explosão gigantesca ecoou pela cidade. Ela se virou na hora e viu de onde vinha. Era o hotel onde ele estava hospedado. No meio daquele caos, alguém surgiu voando entre os destroços, e olhando com mais atenção, não teve dúvidas. Era o nosso Prota.